menos coisa, porque eu espero, já vou falando de antemão, que a gente possa ter oportunidade de voltar aqui uma outra vez para a gente falar depois dentro de outros assuntos, não é? Mas eu creio que vocês já, eu não vou começar aqui eu comecei tudo desde uma introdução, eu fiz um estudo bem minucioso, não é? Que quando me convocam para uma batalha, porque a obra de Deus é uma batalha, e nós fomos, eu esqueci algumas palavras em português, vocês me ajudam até hoje, eu não lembro não, escrutados, não é? E não passa ainda não, meu amor, segura nessa foto aí, para nessa, congela nessa, por favor, amém? E nós fomos escrutados pelo general Jesus Cristo, não é assim? E nós estamos numa batalha, e quando nós somos convocados, o soldado ele precisa se preparar, e ele precisa ter um bom preparo, sim ou não? Amém. O soldado tem que estar bem preparado. Quando eu fui convidada pelo irmão Moisés, aí ele me falou que era o DIP, dia da igreja perseguida. Falei, olha irmão, eu não tenho um chamado ainda específico para nenhum desses países. O meu chamado específico, por enquanto, é para países Latinoamérica. Então eu trabalho no Brasil e os países aqui, nossos vizinhos. Seria assim, América aqui do Sul. E eu falei, deixa então eu me aprofundar sobre a igreja perseguida. Então eu comecei desde o começo. Então eu fui lá, porque, há 26 anos, né, quando as portas abertas realiza o DIP, não é? Então eu peguei desde o princípio, mas vocês já estão se informados disso? Já, né? Então eu vou pular essa parte, que é o Domingo da Igreja Perseguida, um evento que tem o objetivo de engajar a igreja brasileira na causa dos cristãos perseguidos por amor a Jesus. Então essa parte aqui como introdução vocês já tem. Então eu coloquei como introdução esse vídeo que os irmãos estão vendo aí, né? Fui aí selecionando algumas fotos. Passa a segunda, por gentileza. Segundo slide. Aí coloquei o domingo 25 de maio da Igreja Perseguida. E é que hoje na minha igreja é Santa Ceia. Então eu jamais poderia apresentar esse vídeo lá, porque Santa Ceia lá, o meu pastor, ele já usa o tempo todo para a ministração da ceia. A gente não pode entrar com outros assuntos no culto de ceia, só em cultos que eu estou ministrando a ceia. Aí eu vim colocando aí, pode passar o próximo vem sobre o DIP, passa o próximo também, né? Aí eu coloquei o que é a igreja perseguida também, vocês já devem ter se informado, né? Que são igrejas, estamos nos referindo aos cristãos perseguidos por sua fé, aquela parte da igreja, do corpo de Cristo, que sofre restrições, perseguições, prisões, ou até mesmo a morte por crer em Jesus Cristo. Pode passar o seguinte, por favor. Aí eu coloquei algumas fotos, né? Daí o tipo de perseguições que eles passam. E quais são os tipos de perseguição que eles passam aí? A perseguição em pessoas que são presas, torturadas, queimadas, mortas. E eu coloquei isso não para causar na igreja um sensacionalismo, ou deixar a igreja, meu Deus, não. Mas eu coloquei realmente que os irmãos já vêm falando da igreja perseguida, e eu cheguei aqui, o irmão que estava aqui na frente, onde ele está? Bem instruído, ele estava aqui falando, né, e tudo. Então são relatos que os irmãos já têm ouvido. Igrejas são queimadas, a próxima, por favor. As Bíblias são destruídas, né, e isso me chama bastante atenção, que aqui no Brasil nós somos livres. E aqui nós temos a Bíblia Thompson, a Bíblia de estudo, a Bíblia da mulher, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem, não sei, internacional, e vai indo. Então a gente tem uma infinidade de Bíblias. E realmente que eu tenho na minha casa. E hoje, pastor Laubert, eu estava lá escolhendo qual que eu ia trazer hoje para o culto, acreditem os irmãos. Aí eu peguei essa daqui, que eu ando mais com ela, tá aqui, e peguei a Bíblia da mulher. Aí eu falei, acho que hoje eu vou levar a Bíblia da mulher. Por que eu estou falando isso? Olha o nosso contexto. Nós temos tanta liberdade religiosa no nosso país, que nós podemos até escolher a Bíblia que nós vamos levar para o culto. E cada domingo você pode trazer uma diferente. E enquanto nesses países, a única Bíblia que às vezes eles conseguem, que às vezes não é nem inteira, é partes, ainda é queimada. Entende? A dificuldade. E aí o que acontece? Passa o próximo, por favor. E aí olha o que vai acontecendo. Aí vem ali dizendo onde ficam as igrejas mais perseguidas atualmente. Os irmãos já sabem que os cristãos perseguidos, eles somam mais de 100 milhões de pessoas. E eles estão onde? Espalhados por todo o mundo, principalmente em países da África, da Ásia, Europa Oriental e América do Sul e Central. América do Sul também. Depois no final nós vamos falar que aqui também tem perseguição, não como aqui nós vimos ali, mas há também. Isso vem de acordo com a classificação de países por perseguição, que há toda aquela classificação, certo? A próxima, por favor. Tem que vir aqui para não ir me perdendo aqui, certo?
Aí vai falar o quê? Dos cristãos, né? Fala mais aí desse conceito aí das crianças e tudo. Vai colocando aí nesse foto aí. A próxima, por favor. Aí vem falando sobre a janela 1040. Que os irmãos sabem, já ouviram falar. Olha, eu me converti faz 26 anos. Então são 26 anos que eu ouço falar da janela 1040. Eu me converti lá em Poá no ano em que aconteceu a primeira conferência missionária no Brasil para Cristo em Poá. Acreditem os irmãos? E quando aconteceu a primeira conferência, eu estava lá no meio. E lá eu nova convertida, eu só tinha o quê? 4, 5 meses, mais ou menos 6 meses de conversão. E já comecei a ouvir falar da janela 1040. Então, olha, são esses anos todos ouvindo falar e envolvida, eu de uma maneira indireta, porque eu não estou em nenhum desses países, então estou envolvida indiretamente através de oração e relatos que a gente recebe, mas essa é a famosa 1040, que eu creio que a igreja aqui, sim ou não, pastor, já tem ouvido falar, vocês são instruídos sobre isso, e que essa janela continua sendo até hoje um grande desafio para a igreja. Imagine, eu creio que tem pessoas aqui que têm de conversão menos tempo do que eu. E vocês já estão ouvindo falar dessa janela e crentes mais antigos ainda, viemos aí, estamos ouvindo e viemos nessa trajetória e essa janela 1040 até hoje, ela continua sendo um desafio para a igreja de Jesus Cristo na face da terra. E aí vem dizendo, a próxima por favor, o que é a janela 1040? Então os irmãos sabem que a janela 1040 é aquela faixa da terra que se estende do oeste da África, passa pelo Oriente Médio e vai até a Ásia, a partir da linha ali que fala do Equador, subindo na forma de retângulo 10 por 40, por isso que ela leva esse nome, e dentro dessa janela se encontra aí os 37 países, que é a lista dos países por perseguição, 50 países, e desses 50 países que sofrem perseguição, 37 desses países está dentro da janela 1040. Então é um desafio ainda para a igreja. A jovem aí, a pessoa que disse eu vou, eu quero ir, o pastor falou, você quer ir mesmo, irmão? Então é realmente um grande desafio. Agora aqui eu lhes conto algo, eu vou fazer uma pausa. Eu não tenho chamado para esses países, nunca fui, mas conheço várias pessoas que foram, que vão, e o mistério está, as pessoas com chamado para esses países só vão com passagem de ida. Só passagem de ida, entende? Por quê? Porque você pode morrer ali. Então você não vai com passagem de ida e volta. A nossa missionária da Missão Desafio, não podemos citar o nome dela, que está em um desses países, ela só foi com passagem de ida. Entende? E ela está lá, por um tempo ali que Deus vai mantê-la lá, cuidando dela, e no tempo que for apropriado, ela regressa ao Brasil para reciclar, para descansar, entre aspas, e ela regressa outra vez, se assim for a vontade de Deus. Mas a jovem está lá em constante perseguição, em constante risco de morte, certo? O nome dela não pode ser citado em nenhum país, mas ela está dentro da janela 1040 e o país que ela está é um dos que está nas primeiras posições de perseguição ali da janela 1040. Então ali se encontra a jovem, a missionária da Missão Desafio, da MD. Né? O próximo, por favor, para ver o que segue aí, que agora eu estou... Já entrou no próximo? É o países... Outro próximo, por favor. Eu já me perdi aqui. Cadê o próximo? Ok, onde está aqui? Daqui está um pouquinho longe. O mundo dos povos não alcançado. Aqui o mundo... Volta um pouquinho antes, por favor. Acho que uma antes. Que fala dos países... Por que evangelizar os povos da janela 1040? Aí vem aquele porquê. Por que se deve evangelizar os povos da janela 1040? Porque é nessa janela que se encontra o quê? A maior resistência. É aí onde vive esse maior número de pessoas, vamos dizer, 2/3 da população do mundo está aí dentro. São cerca o quê? De 3,2 bilhões de pessoas. Vamos dizer, pessoas em 61 países. Então vamos, tem toda essa situação. Voltando um pouquinho antes, uma antes dessa, jovem, por favor, uma antes, creio que é antes ainda. Antes dessa, isso, que fala o quê? Países que formam a janela 1040. Você tem aí no Oriente Médio quantos países são? 21. Na África, quantos países? 12. Na Ásia, 21. Na Eurásia, 3. E na Europa, 4 países. Que forma aí o total que dá o quê? De 61 países, não é assim? Você somando aí rapidinho aí. Então, vemos aí, está o nome dos países aí. E é essa situação que vive a janela 1040. Continua, todavia,
um grande desafio para mim e para você. Pode avançar, por gentileza? Mais uma? Aí já foi, outra mais? Aí, o mundo dos povos não alcançado, o que acontece? Diz o quê? Cada hora, 10.700 crianças nascem e morrem sem escutar as boas novas em países da janela 1040. A Karina estava comigo ontem, pastor Laubert, e eu estava terminando de preparar esse material. Quando ela viu isso, ela falou, missionária, volta, deixa eu ver essa parte aí, ela falou para mim, né? Ela o quê? Ela cada hora, quer dizer, por hora, 10.700 crianças nascem e morrem sem escutar as boas novas em países da janela 1040? Sim. E crianças, elas também precisam ser salvas. Elas precisam escutar as boas novas, certo? E elas nascem, elas vivem um período de tempo, elas morrem com idades diferentes e elas estão partindo para a eternidade sem ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Então, é um desafio para a igreja brasileira. Eu não vou estar tomando muito tempo. A próxima, por favor. Aí nós vemos as crianças, não é? A próxima, por favor. Aí a criança pedindo, ore por nós. Então, é um grande desafio para a igreja brasileira. A próxima, por gentileza. Aí vem o primeiro país. Lá naquela lista lá, 50 países mais perseguidos, a Coreia do Norte está em primeiro lugar. E é interessante que diz que ela classifica como o país mais difícil do mundo para ser um cristão. Pelo 12º ano consecutivo, a Coreia do Norte ocupa essa posição, primeiro lugar. E o mais interessante, que eles estão em primeiro lugar nessa classificação, e a igreja subterrânea, como eles vivem ali, olha o que diz aí, que estima-se que 50.000 a 70.000 cristãos estão presos por sua fé. E diz o quê? Mas pode ser considerado como uma espécie de milagre. Todavia, esse número de crentes é considerado como um milagre porque o fato que ainda há cerca de 400.000 crentes na igreja subterrânea da Coreia do Norte. Com toda essa perseguição, pastor, isso daqui é tudo relato novo, vocês sabem, é tudo a portas abertas que passa pra gente todo esse material. Tudo isso daqui é de 2014, desse ano mesmo que eles fizeram agora. Com toda essa perseguição, a igreja subterrânea e soma 400.000 crentes numa igreja dessa. Aí eu falo, num lugar que é difícil, e a igreja ainda cresce. Agora, eu vou falar com propriedade do que eu estou falando. Eu até vou tirar o microfone agora. Nós aqui no Brasil temos liberdade de culto. E a gente vê, às vezes, cristãos brincando de ser crentes. Sim ou não? Sim. Cristãos que não querem compromisso com Deus e com o seu reino e com a sua obra. Cristãos que usam Deus como se Deus fosse o seu empregado. Como se Deus fosse a sua marionete, que ele maneja Deus assim, ó. Deus me dá isso, Deus faz aquilo. E se o Senhor não fizer, se o Senhor não me der, eu já deixo de te servir. Irmãos, num país como Coreia do Norte, num país como Somália, que é o próximo, por favor, que é o segundo país na lista de perseguição, é a Somália. Irmãos, não existe isso de brincar de ser crente, ou de brincar com Deus, de fazer Deus o nosso brinquedinho, desculpa a expressão, trazendo uma linguagem bem nossa, de brincar. Ou talvez, eu acordei hoje de manhã, não vou para a escola bíblica porque está frio, porque está chovendo. Eu não vou para o culto porque eu prefiro ficar na minha casa. Eu não vou para o culto porque eu prefiro ir para uma lanchonete, uma pizzaria com meus amigos. Irmãos, não é que isso seja pecado, mas nós não podemos trocar as nossas prioridades. Olha a Coreia do Norte, igreja subterrânea, 400.000 crentes debaixo de uma perseguição o quê? Severa. Olhamos para o Brasil, há perseguição? Todo lugar há perseguição espiritual, mas perseguição como vivem os nossos irmãos coreanos? Não. E contudo a igreja cresce. Perseguição como vivem os nossos irmãos na Somália? Não. E contudo, a igreja na Somália, ainda que está classificada na segunda posição, diz que embora a capital está sob um governo muçulmano mais moderado, a fiscalização é realizada para erradicar convertidos do islamismo e os cristãos devem manter sua fé em segredo. Essa é a Somália. Segredo.
Não é como nós num templo desse bonito, bem organizado, portas abertas para a rua, microfone potente, o irmão com uma voz tremenda dessa, para quem passa lá na rua ouve tudo. Na Somália não. Na Somália não pode fazer isso. E aqui no Brasil temos toda essa regalia. E muitas das vezes colocamos impedimentos, empecilhos. Entendes, amados? Isso não estou chamando atenção, eu só estou trazendo uma realidade do que eu sei, do que eu vivo, porque como missionária eu viajo pelo Brasil, por outros estados, prego em várias denominações, e tem lugar que eu chego que só a graça de Deus. Aqueles crentes que vê tudo acomodado, irmãos. Me desculpa a expressão, parece que está esperando o mundo acabar em barranco para morrer tudo encostado. Aí olhamos para uma realidade dessa. Eu falo, Deus, obrigado porque eu sou brasileira. Obrigado porque eu nasci nesta nação. Mas Deus sobre mim pesa uma responsabilidade. Eu não nasci nessa nação por acaso. Eu não sou brasileira por acaso. Eu não conheci Jesus por acaso. Sendo brasileira, estando hoje viva, caminhando com Jesus durante 26 anos, não é por acaso. Não é simplesmente para mim chegar, pastor Laubert, cada domingo e sentar nesses bancos bonitos, num templo desse bonito, limpo, e simplesmente me regozijar e depois ir embora para minha casa e no dia seguinte esquecer de tudo, como já foi dito aqui. Não é para isso que eu nasci aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza que Deus permitiu que eu e vocês nascêssemos no Brasil, porque Deus quer contar com a tua vida e com a minha vida. Alguém aí disse, eu vou. Só que nem todos vão, porque uns vão e outros ficam. Porque aqueles que ficam devem segurar a corda. Segura a corda para que o teu irmão desça lá no fundo do poço. Você fica aqui segurando, vai lá, irmão, pode descer. E essa corda se chama oração. Essa corda se chama oferta missionária. Você mantém lá o teu irmão, você mantém ele lá com a tua oração, com a tua intercessão, entende? Essa é a corda, pastor. Você segura enquanto ele vai descendo. Eu seguro enquanto ele vai descendo. É assim que funciona o corpo de Cristo. Somália é o segundo país na perseguição. O terceiro, por favor, é a Síria. Próximo slide, por favor. Que vem, já está na Síria? Já. O terceiro é a Síria. Subiu para o terceiro lugar na lista mundial. Enquanto na lista de 2013 ele estava na 11ª posição, foi para o terceiro lugar, irmãos. Não deveria. Ele deveria sair dessa lista, mas foi se afundando mais, até chegar lá na Somália, na posição que está a Somália e a Coreia do Norte. Olha o que diz em número 36 em 2012. Quer dizer, em 2012 ele era o 36º lugar. 2013, o 11º. E agora em 2014 ele está em terceiro lugar a Síria, país por perseguição aos cristãos. É um absurdo. Eu falei, Deus tem misericórdia. A violência contra a comunidade cristã tem aumentado drasticamente desde o início da guerra civil. Na Síria, teve mais cristãos martirizados por sua fé, pelo menos 1.213, do que qualquer outro país na lista mundial que nós vemos aí. Entende, os irmãos? O próximo, por favor. Passa mais um, por gentileza. Aí que eu quero. É que aí talvez não dá para você ver. Aí você tem os 50 países. E aí eles estão classificados. E essas corzinhas, que talvez não fica muito nítida, a primeira cor que você vê aí na tela, aí, acho que está aqui, né, a minha direita aqui, está ao contrário de mim, a direita aqui, essa cor escura representa os países por perseguição extrema. Essa é a cor mais escura. Ele chega até mais ou menos, que para mim está mais claro, que tem cores aí que vai misturar. Ele chega até mais ou menos, eu creio que o 16º, República Centro-Africana. Ele chega até o 14º, Nigéria. Do 15º até o 26º é o segunda corzinha aí, perseguição severa. Depois nós vemos, até o 17º, perdão, Oman. Depois nós vemos um alaranjado que vai até o final, que é a perseguição moderada. E o amarelo, que é a perseguição dispersa, nem entra aí. Porque todos esses países estão debaixo de uma perseguição, ou extrema, ou severa, ou moderada. E aí são os 50 países que sofrem essa perseguição mais acentuada. A ver se tem mais, por favor, creio que passa.
Esse eu não vou comentar, pode passar, por favor. Aí ela vem, faz uma pergunta antes, como que a igreja pode orar pela igreja perseguida? Como? Aí ela vem dizendo ali, como que nós podemos fazer? Como que nós podemos estar ajudando a igreja? Aí diz lá, como seria uma menina de um desses países, aí ela coloca a sua mão pedindo oração. Ore por nós. Ore, porque ela quer conhecer a Cristo. Essa mão na frente dela como que relata, eu quero conhecer a Cristo, mas há algo que me impede. Tem algo que me impede, quer dizer, a situação que vive o meu país me impede que eu conheça Cristo. E com esse protesto da mão dela, ore por nós, quer dizer, ore pela igreja perseguida. O próximo, por favor. Aí vem as mulheres perseguidas, ali temos algumas ali da Coreia do Norte, Somália, Síria, Egito, né? Então nós vemos aí. O próximo, por favor. Aí nós vemos aí algumas crianças, se alguém puder ler essa frase aí, muito interessante, o que diz, né? Que aqui para mim tá meio longe aqui. E nós vemos eles pedindo aí, como que clamando, né? Por ajuda, por alguma coisa. Essa última frase, o que diz desse menininho moreninho? O silêncio mata, mas a tua voz salva. Forte, não? O silêncio ele mata, mas a tua voz salva. Né? O próximo, por favor. Aí são os homens, como vivem os homens, né? Aquele primeiro lá, as suas que eu estou assim ao contrário, então deve estar aqui à sua esquerda, tá escrito ali naquela letrinha, cristão secreto, né? Assim que eles vivem. O próximo. Aí a igreja, né? Aí você vê que a igreja está de costa e no meio alguns cristãos sofrendo torturações, né? Estão sendo torturados. E o que diz ali na frase? Você pode ignorar, mas ela existe. Ainda que nós venhamos ignorar, mas a igreja perseguida, ela existe, ela está aí. Próxima, por favor. Agora é interessante, né? Lá, perseguição aos cristãos. E se fosse aqui? E se fosse aqui, como seria? Como seria? Próximo, por favor. Aí vem de novo ali as crianças da Somália, e ali vem um grito ali, vamos dizer, né? Cristãos perseguidos, né? E se fosse você, agora já traz para você, né? Primeiro como nação, e se fosse aqui, então leva a refletir, agora traz individual, cristão perseguido, e se fosse você, como seria a minha reação, vivendo no país que nós vivemos hoje, onde o evangelho, ele tem total liberdade de expressão, como seria se fosse você e eu, qual seria a nossa reação, qual seria? Qual seria? Volta para a primeira e deixa congelado aí por gentileza, né? Não, deixa aí na do Brasil. Para aí, por favor, congela aí por gentileza. Deixa eu ler um testemunho agora. Tenho aqui, me resta ali 10 minutinhos ali, 12 minutos. Deixa eu ler um testemunho. A mensagem, ela está sendo essa daí, tá? Você vai refletindo aí, depois eu coloco o texto aqui que Deus me deu e você vai meditando em tudo isso que você viu aí. Olha o testemunho, esse testemunho chegou recentemente, né, lá para Portas Abertas, e a gente já teve acesso já. De uma jovem chamada Misgana, né, deixa eu falar o nome dela aqui baixinho, da jovem Misgana da Eritreia. Vocês já ouviram falar na Eritreia, né, um país que está na África, localizado na África. Eritreia é um país que, apesar de ter quase metade de sua população composta por cristãos, sofre com a perseguição religiosa. Então ele tem lá, né, toda essa quantidade de cristãos, mas a perseguição também é muito forte. Estando em 10º lugar na classificação dos lugares onde mais existe perseguição em todo o mundo. Por isso os cristãos do país são obrigados a realizar seus cultos em segredo. Geralmente em igrejas subterrâneas. A cristã Misgana, que vive no país, falou ao Ministério Portas Abertas como é viver sua fé nesse país, onde todas as igrejas evangélicas estão fechadas desde uma lei em 2002 e mais de 2.800 cristãos estão na prisão. E seus familiares não têm notícias deles há meses e anos. Como você sabe, as nossas igrejas estão fechadas, essa é a jovem falando, né? Assim somos obrigados a nos reunir no subsolo das casas. Alguns irmãos cedem seus lares voluntariamente para que possamos adorar a Deus. Nós prestamos culto ao Senhor em quartos e cozinhas abaixo do chão, relatou a jovem. Misgana ressaltou também sentir falta da liberdade que os cristãos já tiveram no país, em contraste com a situação vivida atualmente. O que sinto falta de quando éramos livres, era um país livre.
Entende bem os irmãos, olha lá. O que sinto falta de quando éramos livres para exercer nossa fé em Cristo publicamente é de poder cantar com alegria. Aleluia. Tiraram o direito deles cantarem com alegria livremente. Não que eles não venham cantar com alegria, mas eles fazem isso onde? Dentro de quartos e cozinhas abaixo do chão, no subterrâneo. Cantar com alegria, em voz alta. Quantos aqui conhecem a história da Ellen? Eu me esqueço o nome dela agora. Ela escreveu um livro que chama Canção da Liberdade. Já leram? Anotem esse nome se vocês puderem. Se chama Canção da Liberdade. A autora é Ellen e o sobrenome eu esqueço porque é um sobrenome muito difícil, não vou lembrar agora. Ela é da Eritreia. É uma cantora gospel. Eu ia trazer que nós temos lá na nossa igreja. Lá eu trabalho com a livraria missionária e nós alugamos livros para os irmãos lá. Por R$2 a pessoa leva o livro, lê em 15 dias e traz de volta e assim vai fazendo. E o livro que mais tem saído ali é esse da Ellen, Canção da Liberdade. E eu li este livro e a Ellen, ela está viva ainda hoje e ela viveu na Eritreia e ela viveu dentro de container. Ali eles viviam, os cristãos, dentro de container, todos juntos, no meio de insetos e de tantas coisas, no contexto de, vamos dizer assim, de muitas privações. E ela dizia isso daqui, olha, ela não tinha liberdade de cantar com alegria em voz alta. E quando ela começava a cantar, ela era espancada, ela era torturada. Depois ela saiu dessa prisão e hoje ela continua servindo a Deus na Eritreia dentro dessa maneira, dentro desse contexto, numa igreja totalmente subterrânea. E deixa eu completar aqui, agora, falando essa jovem aqui, só podemos sussurrar. Imagine o quão difícil é para nós. Queremos expressar a nossa felicidade no Senhor, mas não podemos. É como diz Neemias, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Eles querem expressar que a alegria do Senhor, que a força do Senhor, eu vou inverter aqui, é a alegria deles, ou eles têm alegria em servir ao Senhor, só que eles não podem como nós. Mesmo assim, Ele ouve o nosso sussurro. Ele está sempre conosco, destacou. Mesmo no sussurro. Não poder cantar, como essas meninas tão lindas vieram aqui na frente e cantaram aqui, né? No país, fazer parte de uma igreja subterrânea ou participar de uma reunião cristã é um crime grave. Então, todos os dias, cristãos eritreus arriscam suas vidas, sob pena de serem presos, mas não abrem mão de dizer a Jesus o quanto eles o amam. Quer dizer, eles, com tudo isso, continuam dizendo a Jesus o quanto eles amam o Senhor Jesus. Firme em sua vontade de cultuar a Deus, a cristã pede que os cristãos de todo mundo, inclusive nós aqui, os ajudem em oração para conseguir superar as dificuldades impostas pela perseguição. Nossos olhos estão fixos em Jesus. É o que diz o autor aos Hebreus, não é? Que Ele é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, não é assim? E que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é? E que os nossos olhos devem estar colocados nele, para que possamos adorar a Deus livremente algum dia, de alguma forma. Nós queremos dar glórias a Ele em nossa cidade, nos reunir e nos alegrarmos nele. Essa é a minha oração. Ajude-me através da sua intercessão. Completa a jovem Misgana, pedindo a todos que intercedam em oração pelos cristãos de seu país, Eritreia. Então, nós vimos aí esse breve relato. Eu trouxe aqui um resumo, bem resumido, de tudo que eu fiz, né? Sobre a igreja perseguida e o que vocês também já têm visto já nesse dia já. Agora, para completar, não saindo fora do que é perseguição, aqui na América Latina também há perseguição, não como há nos países da janela 1040. Então, completando, pastor Laubert, eu trouxe aqui também, falando o seguinte: a América Latina, ao contrário do que mostram os roteiros de viagem, né? Que a América Latina mostra os roteiros de viagens bonitos, as praias, os hotéis, tanta coisa linda, né? Há mais na América Latina do que o sol, né? Do que a areia da praia, do que as águas mornas e gente boa.
Na América Latina não há só isso, há tudo isso. Há praias lindas, há pessoa generosa, há lugares hermosíssimos, há tudo isso, comida gostosa. Mas diz aqui, ó, os cristãos de Cuba, de Colômbia, México e do Peru, né? Eu trabalhei no Peru 9 anos. Eu voltei do Peru faz 1 ano e meio, vai completar 2 anos que eu voltei do Peru. Eu doei 9 anos da minha vida lá no Peru. Então, quando fala aqui que o Peru é os 4 países da América Latina que sofrem um tipo de perseguição, como? Eles sofrem entre o quê? Revolucionários, barões da droga, né, onde a droga domina, e extremistas religiosos. Porque o Peru agora que ele está vivendo uma fase boa de evangelização e de colheita, porque até, vou dizer assim, até 9 anos, 8 anos atrás, quando eu cheguei lá, estava terminando a questão dos guerrilheiros ali, esqueci agora o nome deles ali, que fala ali, nossa, agora fugiu da minha mente, toda a situação que Peru ele viveu, com a questão ali de guerras ali, aquela opressão, muitos pastores foram mortos também ali no Peru, inclusive há um pastor muito conhecido, não sei se o Clélio citou, o Clélio esteve aqui de manhã, né? Se o Clélio citou o pastor Jesuel Alves. O Jesuel Alves é o Sendeiros Luminosos, ali do Peru. O Jesuel Alves é dessa época, e ele sofreu gravemente a perseguição ali no Peru, porque o evangelho não era propagado com tanta liberdade como é hoje. Então, depois que entrou o governo ali, o japonês, o Fujimori, ele conseguiu, como que desmascarar aqueles terroristas guerrilheiros ali do Peru, e começou a entrar no Peru, vamos dizer assim, um tempo de refrigério, entre aspas, que ainda esses sendeiros luminosos, eles vão atuando ali de uma maneira dissimulada, por detrás, e eles vão ainda dominando o governo. Então essa é a pressão ainda que há no Peru, ainda como consequência de tudo isso que eles vêm sofrendo, de tempos remotos, e ainda vem uma consequência. Então na América Latina são esses 3 países onde há uma certa intolerância religiosa. A Cuba, a Colômbia, o México e o Peru. São os 3 países que o evangelho continua, vamos dizer, num grau aí, vamos dizer, de 1 a 10 aí, eu posso colocar para esses países que está com um nível aí, 5 aí também de dificuldade para o evangelho. E aí vem dizendo que é por isso que Portas Abertas estabeleceu a rede Ágape. Eles trabalham também aqui na América do Sul, são pequenas equipes que dão aulas de treinamento, realizam reuniões evangelísticas e organizam centros locais para produzir literatura cristã. Nas Américas, os problemas estão mais focados no embate político, entre iniciativas governamentais e estatais e as demandas da hierarquia católica. A Igreja Católica reina muito nesses países aqui da América Latina. Nós sabemos que é muito forte, inclusive aqui no Brasil. Pois há cada vez mais iniciativas que não reconhecem as ligações histórico-culturais entre o catolicismo e a maioria das nações da região. Aí entram as estratégias para legalizar amplamente o aborto. Os irmãos sabem que aqui na América Latina, muitos países, o aborto é totalmente legalizado. E nós, como cristãos, sabemos que isso é crime, né, pela Bíblia. O Uruguai, os irmãos já ouviram falar também a legalização já do uso da droga, né, está legalizado no Uruguai. Então nós vemos que pouco a pouco vai se infiltrando essas mazelas, vamos dizer assim, e isso vai destruindo o caráter do ser humano, né, da raça humana. Então nós vemos que vai entrando, e aí entram as estratégias para estar legalizando todas essas coisas. Também há o problema do assassinato de muitos padres católicos, especialmente no Brasil e na Colômbia, embora também há episódios registrados no México e outros países da América Latina. Então eu quero concluir, que minha hora ali está passando e eu gosto de ser obediente, a Bíblia ensina assim, né? A Bíblia ensina a obediência, né? E eu vou ter tempo depois, eu creio outro dia, se me for concedido a oportunidade, e aí eu vou estar compartilhando. Eu trouxe 2 bandeiras aqui, mas nem vou abrir, deixa para outra oportunidade a gente faz, né? Oi? Você quer ver as bandeiras? Tá, então você vai ver, tá? Então essa aqui é a do Peru, né? Foi a nação que eu trabalhei 9 anos, né?
Isso, assim. Eu falo depois assim, porque a gente vai trazer tudo sobre o Peru numa outra oportunidade, com fotos, com slides, com roupa típica, com objetos típicos, com dança, com música, né? Cantar em espanhol. Então, tudo isso é bem interessante para uma outra oportunidade, né? Obrigado, pastor. Pode dobrar. E essa aqui é a do Uruguai, porque o próximo desafio para mim, como missionária da América Latina, é entrar no Uruguai, né? Então, essa é a próxima nação que a região de Ferraz de Vasconcelos já abraçou via Missão Desafio. É tudo via Missão Desafio, amém, irmãos? Eu sou missionária da Missão Desafio, né? Então essa é a bandeira do Uruguai, tá? Mas depois a gente fala de uma maneira assim mais detalhada, do Peru, do Uruguai, com fotos e tudo mais. Então, concluindo aqui a minha parte, para não ficar só na minha palavra, eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus, né? Só vou deixar aqui o texto. E não vou pregar, eu vinha falando para o irmão Moisés, nem todo missionário prega. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele concedeu para mim também o dom da palavra, da pregação. Então a gente prega também. Mas se eu for pregar agora, a gente vai ficar aqui até meia-noite, não é esse o meu objetivo, né? Porque aí eu começo a falar e vou embora, já viram o que eu falo, né? Aí eu vou deixar apenas um versículo aqui, depois o pastor Laubert também vai puxar minha orelha, né? Então a gente obedece. E tá aqui, olha, Mateus 8. Mateus 8. Não vou pregar não, porque só vou deixar esse versículo, os irmãos vão meditar nas suas casas. Mateus 8. Nossa, a Bíblia colou aqui a página. Jesus, vou fazer assim. Mateus 8, ele fala sobre o centurião de Cafarnaum, não é? Se puder deixar, sim, amada. Você já tem aí Mateus 8? Vocês colocam aí ou não? Mateus 8, versículo 5 apenas. Vou deixar aqui esse versículo por causa do horário, ó. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Só isso. Eu só vou colocar aqui de uma maneira bem, vamos dizer, uma síntese aqui. Você já conhece a história. 3 atitudes que teve esse centurião aqui. 3 atitudes. A primeira atitude que teve esse centurião. Se você ler a história, você vai ver que esse centurião tinha um empregado, não era assim? Um criado que estava o quê? Moribundo, enfermo, né? E esse centurião, ele teve 3 atitudes para com o seu empregado, vamos dizer assim. A primeira atitude que esse centurião teve, de compaixão. O centurião se compadeceu do seu criado. Ele falou, olha, Jesus, versículo 6, o meu criado está lá na minha casa paralítico e violentamente atormentado. Esse centurião poderia ter chegado até Jesus e ter rogado por ele próprio, sim ou não, pastor? Falar, ó Jesus, a minha necessidade é essa, porque total todo mundo tem as suas necessidades. Mas esse centurião, ele chega diante de Jesus e fala, Senhor, olha que coisa linda, Senhor, o meu criado está lá na minha casa, atormentado. E ele está o quê? Violentamente atormentado. E não são assim que estão os nossos irmãos desses países? Estão atormentados espiritualmente, não é assim? Eles estão paralíticos, vamos dizer, espiritualmente alguns, e outros paralíticos na sua fé, porque não pode expressar a sua fé, porque a sua nação não permite. E a primeira atitude desse centurião foi o quê? Se compadecer. Qual deve ser a nossa primeira atitude diante de todos esses países e o que nós já ouvimos hoje aqui? Nos compadecer desse povo, da igreja perseguida. Segunda atitude do centurião, não está desmontando não, né? Ele teve a atitude de se humilhar. Ele se humilhou diante de Jesus. Jesus falou, olha, eu vou lá na tua casa, eu vou dar saúde para o teu servo. O que ele fala para Jesus? Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Oh, irmãos, que coisa linda. Esse centurião, vocês sabem o que é centurião, né? Ele era um comandante de um exército, de uma centúria de soldados romanos. Era um homem da elite, de posses, homem rico, que ele tinha tudo para andar de nariz em pé, de nariz empinado, não é? Ele era o barão da época. Mas aquele homem chega diante de Jesus, ele se humilha. Jesus, quem sou eu para o Senhor ir lá na minha casa, Jesus? Ele reconhece o poder de Jesus, igreja. Ele reconhece a autoridade do nome de Jesus. Ele reconhece que Jesus é Deus. E que ele era um simples centurião. Um
Entende? Humildade. Segunda atitude daquele homem, é a atitude de nós igreja. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Não, também a gente não vai chegar diante de Deus, eu não sou nada. Não é isso, mas é reconhecer que Deus, Ele é Deus. E que sem Deus eu não posso fazer nada. Que se a graça de Deus não for na minha vida, na tua vida, nós não podemos fazer nada. E esse centurião reconheceu que se Jesus não tivesse misericórdia dele e do servo dele, jamais poderia acontecer um milagre ali naquela aldeia. É reconhecer quem é Deus e reconhecer quem nós somos diante de Deus. É essa posição aqui. Entende? Aí a terceira atitude desse centurião: compaixão, humildade e reconhecimento de autoridade. Ele reconhece Jesus, o Senhor é Senhor. Ele reconhece. Ele fala: olha, Jesus, eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele faz. Jesus se maravilha dessa palavra que disse esse homem. E aí Jesus, o que fala? Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse centurião reconheceu. 3 atitudes que, igreja, nós devemos continuar tendo: compaixão, humildade e reconhecer a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? Deus tem autoridade sobre a tua vida, sobre a minha vida. Isso é o que Deus Ele espera de nós como igreja. E que nós venhamos nos compadecer do nosso próximo, como foi dito. A Bíblia, a lei, se resume nesses 2 mandamentos: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo, teu próximo, as bandeiras representam as nações, como a ti mesmo. Amém, igreja? Desculpa, pastor, eu já passei os 5 minutos do seu milhão, né? Mas Deus seja louvado, irmãos. Eu trouxe aqui algo, quer ver, o pastor vai querer ver? Não sei se ele conhece. Da próxima vez eu explico. Você já conhece, né? Já. Da próxima vez que eu vier, a gente traz, conta uma história bem bonita com esse cubo aqui, tá bom? Que ele é muito interessante, esse material aqui. Aí eu já ouviu o Ali, né? Mas a gente vai terminar. Aí eu trouxe aqui, só deixa eu mostrar, pastor, que eu preciso rapidinho, puder aqui me ajudar. Eu trouxe aqui, acho que esse daqui, ó. Isso aqui são os cartõezinhos. Que usa esses cartões, não sei se vocês já conhecem. Isso aí é para interceder pelos povos não alcançados. Você vai usando esse cartãozinho 1 por dia, e aí tem os motivos, tem o país, e você vai pegando esses cartãozinhos 1 por dia, você vai intercedendo por essas nações, por esses países. E eu tenho esses cartãozinhos, eu trouxe, eu creio que as portas abertas ela cede, eles podem vender esse material, né? Aqui eu tenho outro, aqui é só Indonésia. Oremos pela Indonésia. Então aqui só fala sobre a Indonésia. Também são 30 dias que você vai intercedendo pela Indonésia. Tem um tipo de material que eu trouxe. Se vocês não conhecem, vocês podem estar vendo. E esses aqui já é para orar sobre, deixa eu só terminar, o sertão nordestino. Dentro do Brasil nós temos chamada Janela 1040 também, que não é tão comentada, que está na região do Nordeste. São 30 cidades menos evangelizadas no sertão do Nordeste. Aqui eu tenho as 30, onde cada dia eu oro por uma dessas cidades, que vai falando a necessidade delas, cidade com poucos habitantes, e que às vezes há apenas 30, 20 crentes nessas cidades apenas. Então são muitos desafios que a igreja brasileira ela precisa, né? Temos aqui essa revista que ela vai falar, Visão Global. Não sei se alguém conhece, já ouviu falar dessa revista. Também ajuda na visão que nós devemos ter sobre a obra de Deus, sobre o reino de Deus. E tem mais algumas revistas aqui, né? Tem aqui a revista Janela 1040, são todo o material que você pode estar adquirindo. E tem essa revista aqui também muito interessante também, que ajuda a igreja, os irmãos, toda essa visão missionária que os irmãos estão tendo, né? Toda com fotos ilustradas, né? Coreia do Norte, aqui você vai vendo todos os países e vai lendo sobre eles, né? Então esse é um material rico que vai nos contando sobre a igreja perseguida. Amém, irmãos? Então isso que eu trouxe para hoje, pode olhar, depois se os irmãos quiserem dar uma olhada. Enquanto o pastor vai despedindo aqui, eu vou guardando aqui para desocupar o púlpito. E eu quero agradecer aos irmãos da igreja. Obrigado, irmão Moisés, pelo convite, pastor Laubert, né, amada igreja. E eu espero assim ter sido útil nesses minutos aqui. E espero, né, sim, desejo de coração. Glória a Deus, depois
depois. Aí sim, está falando do trabalho no Peru, as fotos que ficou lá, cantar em espanhol com a igreja, assim, não? Vamos cantar em espanhol aí e fazer um culto assim, bem mais dinâmico. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Suas palmas para ele. Que é